As coisas que Deus preparou para o homem. 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 9 a 12. Em sua primeira carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo discorreu no capítulo 2 sobre o caráter e o alvo de sua pregação. E a certa altura, ele cita a escritura de Isaías 64, versículo 4, com redação própria, dizendo assim: as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2, 9. O centro da pregação do apóstolo aos gentios sempre foi a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo. Aliás, sempre foi este o seu assunto, desde o seu encontro com Jesus Cristo na estrada de Damasco. Tanto que, discursando aos anciãos de Éfeso, ele fez uma declaração da seguinte maneira: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Para anunciar todo o conselho de Deus, Paulo estava consciente de que muita coisa deveria ficar reservada como surpresa a ser revelada um dia. Por outro lado, lembramos aqui aquela dulcíssima lição de João, o apóstolo do amor, que assim se expressou: amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que seremos, mas nós sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Após a nossa conversão a Jesus Cristo, passamos a gozar de uma variedade imensa de experiências, cada uma mais gloriosa do que a outra, mas ainda assim fica muito mais para ser dado quando passarmos os umbrais da eternidade. Voltemos para a primeira carta aos Coríntios, onde Paulo disse: mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos, para nossa glória, e que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Foi então que Paulo repetiu a mensagem profética de Isaías, dizendo: as coisas que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, estas são as que Deus preparou para os que o amam. Vejamos aqui algumas coisas que os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos ainda não ouviram, e que nós só vamos ver e ouvir quando passarmos para a eternidade. Primeiro, veremos nos céus o resplendor da glória de Deus, sobre a qual, poeticamente, disse Salomão: a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Enquanto nós estamos atravessando este mundo, por alguns chamados o vale de lágrimas, pela nossa sabedoria espiritual, pela nossa fé e pelo nosso amor ao Senhor que nos deu a vida,
vamos crescendo a cada dia em santidade e dedicação ao reino de Deus, até chegarmos lá, onde teremos o dia perfeito, referido por Salomão em seu lindo doutrinamento. Segundo, os nossos olhos não viram e os nossos ouvidos também não ouviram, mas conheceremos os santos anjos do Senhor Deus, ministros de Deus, que aqui executam o seu beneplácito, sempre em favor dos redimidos. E lá, conforme escreveu o poeta Philip Paul Bliss, em meados do século XIX, traduzido por Ricardo Pitroski, o canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonias lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia para mim. Outra coisa maravilhosa que veremos lá no céu como surpresa que o Pai reserva para todos nós, seus filhos, em terceiro lugar, são as moradas, referidas por Jesus em João capítulo 14. Na casa de meu Pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu vou-lo teria, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Prosseguiu o poeta: não sei que moradas Jesus vai me dar, mas eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar, e só isso será céu para mim. Finalmente, por agora e acima de tudo, em quarto lugar, conheceremos o santo rosto de Jesus, o luzir da sua glória. Conforme entoou o poeta há pouco mencionado, a saber, não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. E acrescentou o apóstolo João: quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Não é realmente sublime a nossa expectativa, aguçada por Paulo, como vimos no início, quando ele diz: as coisas que o olho não viu e os ouvidos não ouviram e ainda não subiram ao coração do homem? Essas são as coisas que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 2:9. Cabe-nos aqui o dever de amar a Deus de todo o coração, como ensinou Jesus ao responder ao fariseu sobre o maior de todos os mandamentos: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Mateus 22:37. Sim, você precisa amar a Deus urgentemente, para que você também tenha o privilégio e a grande alegria de ver o que o teu olho ainda não viu e o teu ouvido ainda não ouviu. Que Deus o abençoe para isso. Amém.